Especialistas da Cooperalfa fazem análise dos preços agrícolas do milho e da soja. No quadro temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina diz que voto certo é o voto consciente. Estação de monitoramento do nível do mar completa 10 anos em Santa Catarina. A maior cooperativa agrícola catarinense desbrava novos estados com bons resultados. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Na análise de mercado da Alfa TV, veja o que dizem o assistente comercial da Cooperalfa, Luiz Henrique Kessler, e o consultor da StoneX, Leonardo Martini, sobre o cenário de preços agrícolas de milho e soja para os próximos meses. Veja a primeira parte. Estamos começando mais um informativo da área comercial com relação ao mercado agrícola. Temos a presença aqui do Leonardo Martini, consultor da StoneX, parceiro da Cooperalfa também, para a gente conversar alguma coisa sobre o mercado de cereais. Como é que está o mundo em si? Temos Rússia, temos China, temos uma série de contextos aí, o que tu pode colocar na questão mais macro aí para os nossos produtores e aqueles que assistem a esse nosso bate-papo. Oi, Luiz, obrigado. Primeiramente, eu agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente contar um pouquinho. Bom, falando um pouco desse contexto macroeconômico, né, a gente ainda tem a persistência do conflito Rússia-Ucrânia, né, veio colocando aí alguns movimentos um pouco mais neutros, né? A Ucrânia veio avançando alguma coisa com exportação, principalmente de milho, já saíram 25 navios de lá. E também a gente está acompanhando a questão de China com Taiwan, que isso pode em algum momento escalar com os Estados Unidos se metendo aí na situação, num possível conflito comercial novamente entre Estados Unidos e China. E esse contexto mais mundial, quanto de peso a gente pode dar para essa questão nessa volatilidade de preço que a gente está tendo aí, Leonardo? Luiz, é uma influência muito grande, né? A gente viu a Ucrânia, que é um país que produz ali 40, 30 milhões de toneladas de milho. Se você for olhar que o mundo produz quase 1 bilhão de toneladas de milho, é uma parcela muito pequena, mas ela teve um potencial muito forte nos preços, né? Então eu acredito que seja na parte das commodities, que pode continuar dando espaço para os preços voltarem a subir, ou seja, num possível conflito entre China e Estados Unidos, isso puxar o câmbio, a gente vai ter um impacto, né, altista nos preços. Foi algo que a gente já comentou naquela outra ocasião que a gente bateu um papo. O produtor ele vai tendo oportunidades para olhar melhores níveis de preços, né? Então a gente está voltando a viver agora nesse cenário de estresse climático com os Estados Unidos, mas também eu acho que essa questão geopolítica mundial, macroeconômica, também ainda vai dar espaço ao longo do ano aí para a gente ver, né, volatilidade e alguma oportunidade de preço sim. Se falando em, digamos, em clima, que é o fator preponderante para, digamos assim, para a definição de safra, para a definição de produtividade em si, o que a gente pode falar, digamos, hoje quem está na área de cultivo é os Estados Unidos e a Europa. Isso. O que a gente pode precisar com relação a esses dois grandes produtores aí de alimentos? Luiz, os Estados Unidos estão caminhando para a finalização aí da safra, né? A gente viu realmente impactos negativos na produtividade, choveu menos do que o normal. Eles não vão ter uma safra perfeita, né? Mas a gente tem visto um impacto hoje maior no milho, na produtividade de milho, do que na produtividade de soja. Então a gente acredita que a safra americana de soja está caminhando por uma conclusão entre 120 e 122 milhões de toneladas, e o milho, que tinha aí uma ideia na casa de 368, nesse último relatório de agosto baixaram para 364 milhões. Então essa semana você viu ontem caiu um pouco mais a qualidade das condições das lavouras pioraram? Né? Pode ser que venha um novo corte aí, por isso que o mercado, né, hoje principalmente subindo forte. E a Europa também tem ajudado a dar suporte para esses preços se manterem em níveis elevados, porque a Europa está sofrendo muito com uma onda de calor. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo.
Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E segunda-feira é dia de participação do diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos. Ele comenta sobre o tema Voto Certo é o Voto Consciente. A Semana da Competitividade, organizada pela OCB no final do mês passado em Brasília e que levou para a capital federal mais de 600 líderes e dirigentes de cooperativas de todos os estados brasileiros, mostrou a força do cooperativismo de diversos ramos existentes no país. Os temas abordados, com palestrantes abalizados e de conhecimento profundo, contribuíram para que cativasse as atenções de todos os participantes que acompanharam com atenção, lotando todos os espaços dedicados às apresentações simultâneas. Um tema que a OCB vem tratando há bastante tempo em seus canais de comunicação chamou atenção durante a Semana da Competitividade. Foi a educação política nas cooperativas. Nesse momento em que estamos prestes a exercer o direito do voto em mais uma importante eleição no Brasil, certamente o interesse pelas discussões se ampliam. Por muito tempo, o conceito que se tinha nos meios cooperativistas era de que não se podia falar de política nesse setor, porque a adesão numa cooperativa tem que ter isenção política. O que efetivamente não pode acontecer numa cooperativa é a preferência partidária única, a fim de respeitar a individualidade dos associados. Porém, discutir política, colocar suas posições e exercer a cidadania é direito de todos em qualquer sociedade democrática. A educação política que a OCB vem pregando e que tem sido seguida por diversas afiliadas nos estados se preocupa em conscientizar o setor da importância do voto. As escolhas partidárias dos candidatos ou das propostas são individuais e precisam ser respeitadas. Os associados, dirigentes e funcionários das cooperativas precisam conhecer melhor as propostas dos candidatos, as ações e providências que já tomaram em defesa do setor. O seu passado político e os seus eventuais malfeitos são preponderantes para poder optar pelo melhor. Não podemos nos esquivar porque as decisões dos políticos implicam no nosso dia a dia. Portanto, eles não podem ser ignorados e, se for o caso, expurgá-los da vida pública se estiverem atacando ou prejudicando o nosso setor. Temos que participar das discussões sem ofensas, temos que votar e temos que cobrar dos eleitos. Anular o voto, votar em branco ou não comparecer às urnas não resolve o problema. Pelo contrário, dará mais força aos maus políticos. Dessa forma, o certo é nos informarmos sobre os candidatos, o comportamento dos políticos, sua honestidade e preparo para assumir o cargo que se propõe. Temos que comparar a situação do nosso país com os demais, principalmente os mais próximos de nós, e valorizarmos nosso voto. O nosso voto é uma arma muito importante, por isso deve ser exercido com responsabilidade, pois do contrário pode ser fatal contra nós mesmos. Veja o que teremos no próximo bloco. Estação de monitoramento do nível do mar completa 10 anos em Santa Catarina. A maior cooperativa agrícola catarinense desbrava novos estados com bons resultados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO.
Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Escolhas. A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time para torcer, uma comida preferida, quem vai estar junto com a gente para o nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção como as eleições. Este ano tem eleição. E para te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Para começar, vale lembrar que aqui no Brasil, ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem gente por aí que fala que votar é besteira, que um voto a mais, um voto a menos, não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheque se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCB está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Esse ano de 2022 marca os 10 anos de implantação da primeira estação marégrafa de Santa Catarina. Foi o início de um projeto inovador de monitoramento e previsão do nível do mar. Veja por que esses equipamentos geram dados essenciais para as cidades litorâneas, para a pesca e para as atividades portuárias. A reportagem do programa de TV
SC Agricultura. Uma década de monitoramento do mar em todo o litoral catarinense. Informações que hoje possibilitam uma análise detalhada do movimento das marés e sua influência no nosso dia a dia, na atividade pesqueira, práticas esportivas, turismo náutico e operações portuárias. Um projeto que nasceu por meio dos pesquisadores da EPAGRE, que buscavam novos métodos para obtenção de dados marítimos em Santa Catarina. 10 anos atrás, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa onde ele tinha como objetivo avaliar a qualidade de água nas baías aqui da ilha de Santa Catarina. E dentre as etapas do projeto, uma era a modelagem hidrodinâmica da região. E para poder fazer essa etapa da modelagem, uma etapa anterior era o monitoramento da maré. Então a gente optou por colocar 2 marégrafos aqui nas baías da ilha de Santa Catarina e começar esse monitoramento para a gente poder acompanhar o comportamento ao longo dos dias, né, durante marés de sizígia, de quadratura, quando tem vento, sem vento, como a maré se comporta, para depois a gente poder usar esses valores medidos na parte de modelagem, que é na parte computacional. Aqui em Florianópolis, na região sul da ilha, bairro da Caieira da Barra do Sul, está localizada a primeira estação marégrafa de Santa Catarina. São mais de 10 anos de monitoramento das marés diariamente. Mais de 1 milhão de leituras, com efetividade de 99,5% dos dados. Mas essa foi só a primeira de uma rede que hoje é composta por 10 estações que monitoram o nível do mar em todo o litoral catarinense. De norte a sul, uma costa vigiada, monitorada, com dados emitidos em tempo real. Inicialmente, as leituras de nível ocorriam a cada 15 minutos. Hoje emitem dados a cada 5 minutos, 24 horas por dia. Nos últimos 10 anos, não houve um dia sequer sem o registro de dados do nível do mar e com alta qualidade de informação. Várias instituições como de pesquisa, universidades, empresas, têm a possibilidade de usar esses dados para fazer estudos, por exemplo, lá para Balneário Camboriú, onde eles fizeram o preenchimento com areia. Existem empresas que usam esses dados para acompanhar como é que esse preenchimento com areia lá está se comportando. Os portos, para operação de entrada e saída de navios, usam esses dados, tanto o que foi medido quanto a previsão. Então, existem diversas aplicações. Universidades usam para poder fazer a modelagem hidrodinâmica, ou seja, ver como que a água do mar circula em baías e estuários. A gente acaba usando esses dados medidos como uma ferramenta de comparação, se o cálculo que você fez no computador está correto, comparando com os dados que foram medidos em campo. Então, se eles forem parecidos, é um forte indício de que os seus cálculos estão corretos. A visualização de todos esses dados de altura de maré, seja a previsão ou registro, além de outras informações ambientais da região costeira de Santa Catarina, como ventos, por exemplo, está disponível na plataforma Litoral Online. A ferramenta é gratuita e fácil de usar, oferecida por meio do site ciram.epagre.sc.gov.br. Na semana que vem, na segunda parte dessa reportagem, você vai ver a aplicabilidade prática dos marégrafos na atividade portuária. Nossos pesquisadores mostram a importância desses dados para o transporte de cargas, uma atividade de alto valor que impacta diretamente na economia do país. Não perca! Com 55 anos de existência e uma estrutura invejável, a Cooperalfa se tornou, nessas 5 décadas, a maior cooperativa agrícola de Santa Catarina e a 11ª do Brasil. E para perpetuar suas ações, a Alfa não para de investir.
Hoje ela está presente em 4 estados, gerando uma força econômica expressiva com olhar voltado para o futuro. Claro, sempre tentando desbravar novos territórios. A reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com 21 mil associados, 3.500 funcionários, 165 filiais e um faturamento global de 7 bilhões, a Cooperalfa se agiganta a cada ano. Construída em bases sólidas e com uma gestão eficiente, a cooperativa segue sua nobre jornada. O Noroeste Gaúcho, por tradição, sempre foi um grande produtor de alimentos, principalmente voltado para a área de proteína animal e também de grãos. Mas todo esse processo estava desorganizado. Precisava de alguém que coordenasse. Foi aí que entrou em cena a Cooperalfa. Ela decidiu vestir as cores do Rio Grande para transformar esse território em algo jamais visto. O mais jovem dos investimentos da Cooperalfa está em Nonoai, noroeste do Rio Grande do Sul. As unidades da antiga Barbieiro Agronegócios agora carregam as marcas da Alfa. O trabalho aqui começou há 5 meses e desde então isso mudou o mapa agrícola da região, que é uma exímia produtora de grãos. Primeiro ano que nós chegamos, primeira safra que estamos fazendo, mas o que a gente percebe que havia uma carência de atendimento, principalmente o pequeno produtor. Então, com a chegada da cooperativa, já estamos tendo sucesso nesse primeiro ano e eu tenho certeza que dentro de 2, 3 anos será consolidada essa regional também. Parte da produção no Rio Grande do Sul a gente exportava, então parte do soja era exportado. Com a nova indústria que nós inauguramos no dia 25 de fevereiro deste ano e que foi startada agora nessa semana, começou a trabalhar a nova indústria, a gente vai precisar originar muito mais produto, muito mais soja. Só nessa região, a Cooperalfa engloba mais 33 unidades que estão espalhadas pelos municípios de Rio dos Índios, Trindade do Sul, Três Palmeiras e também Sarandi. Claro, além de Nonoai, óbvio. A Alfa ela vem aqui fazer a diferença também, então ela vai ajudar a desenvolver ainda mais essa região. Então é um celeiro, como você falou, como toda essa parte noroeste do Rio Grande do Sul é uma região muito produtiva e a Alfa vem atuando nessa região aqui, na região de Erechim, há 5 anos e iniciando então os trabalhos aqui desde janeiro. E ela vai ser também responsável por desenvolver ainda mais dessa região celeiro de grãos na região noroeste do Rio Grande do Sul. Praticamente 80% dos colaboradores da antiga empresa hoje vestem a camisa do cooperativismo. Essa decisão foi importante para manter o bom relacionamento com os produtores, sem quebrar uma história de décadas. Nós tivemos uma grande adesão nos primeiros 4, 5 meses aí de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Esses produtores estão encaminhando a associação pela confiança que eles demonstram na cooperativa. No campo, as dúvidas deram lugar à certeza. Afinal, boa parte dos clientes da Barbieiro agora são associados Alfa, como o Jorge, por exemplo, que planta todos os anos mais de 600 hectares de soja, milho, trigo e feijão. A relação de comércio da Alfa é fantástica, o pessoal nos atende muito bem e é uma empresa que veio a somar, veio contribuir para o município de Nonoai, para a agricultura nossa, né, que está precisando de muito incentivo no setor de tecnologia, recebimento de grãos, transporte, na logística. Para nós é excelente a vinda da Alfa para cá. E foi uma transição saudável entre a Barbieiro e a Cooperalfa, né? Sim, tranquilo. A gente conhecia a Barbieiro desde o início da fundação do meu pai. Eles estão com a mesma filosofia da Barbieiro, que é uma empresa idônea, empresa séria, de muitos anos de comércio no Nonoai, que está estabelecida aqui. E a Alfa, né, se fala, né? Quantos anos tem? Tem 50 anos de existência em Santa Catarina, então para nós no Rio Grande do Sul é uma honra receber a Alfa aqui. Eu sempre trabalhei em empresa privada, foram 10 anos da minha vida, um sistema totalmente diferente, né? Cooperativismo, voltado ao produtor. Cooperalfa aí tem uma história de 55 anos, muito bacana, a gente está conhecendo o modo de trabalhar, adquirindo conhecimentos ainda, né? Os produtores, a aceitação está sendo ótima na região, né? Todos o que eu atendia e o que a gente não está em busca, tendo essa aceitação legal. E com o passar do tempo, a busca é melhorar ainda mais, né?
Outro bom exemplo dessa parceria é o Maurício. Nos 350 hectares da família, a terra é coberta com feijão, soja, milho e trigo. Hoje, o dia esteve meio carrancudo, fechado mesmo. Nem deu para ver a dimensão da área. Mas a satisfação, sim. Faz 22 anos que estou na atividade e sempre fui cliente barbeiro. Daí, com a chegada da Alfa e os mesmos funcionários da barbeiro, a gente ficou, tipo, pessoal que a gente conhece, né? Então a gente ficou... E eu já conhecia a Alfa de tempos atrás, né? De uns parentes meus aí de Santa Catarina que falavam bem da Alfa, né? E a gente está investindo nela e tá gostando. Tá bom. Esse primeiro contato, você acha que foi bem feito? Ou são 4, 5 meses de conhecimento, até agora não nada a reclamar, vamos dizer assim, só agregou. Preços muito bons, comprei muito bem e estou contente. Com certeza, a gente não tem sombra de dúvidas que com a chegada da Alfa, uma empresa de muitos anos, de muita tradição e muito bem conceituada também no mercado, o produtor está tendo uma aceitação como a gente está tendo, como a gente aceitou e está tentando trazer essa melhor parceria entre o produtor e a Alfa, mostrando esses benefícios da cooperativa em si, questão de retorno, na compra de insumos, na cota capital e na participação dos resultados da cooperativa, trazendo para o produtor, fazendo com que ele compre a ideia junto conosco, se associe e que faça parte da cooperativa. Nós tivemos uma boa aceitação dos produtores, já temos um número bom de associados e a tendência é aumentar esse número cada vez mais, né? A gente já tinha uma boa relação com os produtores e com a comunidade em geral, e isso aí só vem a somar, né? A gente vai continuar por aqui, porque temos mais Alfa no Rio Grande para mostrar a vocês. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E com o sucesso da expansão da Cooperalfa em outros estados, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência de hoje. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.